Eu lembro que eu estava devendo o meu carro, eu tinha um Uno na época e devia o Uno, devia aluguel, a empresa do meu marido faliu, passando uma situação muito terrível, de depender de cesta básica para comer, as gêmeas elas tinham 2 aninhos, mais ou menos, então era muito difícil. E aí eu assisti O Segredo, já assistiu aquele... Não. É um documentário que tem no YouTube, e aí eu tentei assistir umas 3 vezes e eu dormia. Aí uma pessoa falou, Gisele, quando você dorme é porque é algo que vai mudar a sua vida, então Olha. assista, quem me indicou. Aí eu assisti. Eu chorei tanto, porque na época eu estava passando muita necessidade mesmo. A gente era ajudado com cesta básica e meus pais me ajudavam muito. E aí eu virei a chave. Eu era uma pessoa muito... Eu falava que eu era pé no chão, mas eu era negativa. Eu era aquela pessoa que sempre tem o pé atrás, sabe? Sempre... Depois daquele dia, eu falo que minha vida mudou. Então eu comecei a sair e fazia da vaga. Olha, eu vou conseguir vaga no shopping, tipo... Aí dava certo. Falei, então, se deu certo isso, vai dar certo outras coisas. Juro por Deus, isso é... E aí tinha um carro, uma X35. Aí eu passava em frente à escolinha que elas iam, e todo dia eu via esse carro. Eu falava, ó, o meu carro. Falava pro meu marido. E ele depois me contou, né? Ele falou, Gi, eu tinha tanta dó de você. Porque a gente estava devendo o seu carro, devendo aluguel, e você falava todo dia da X35. Anos se passaram, acho que 3 anos depois. Estou procurando um carro para comprar. Minha vida já deu uma mudança total. E me vejo um carro, fui lá, falei, olha, eu achei o carro que eu quero, porque ele queria que eu comprasse outro. É esse carro, não sei que carro que é. Chegou lá, ele viu o carro, aí ele falou assim, você não vai acreditar que carro é esse. Porque eu me apaixonei pelo carro. Tinha teto, que abria o teto. Aí ele falou, é a X35, lembra da creche que você passava todo dia? Eu falei, então é esse, é esse. É Deus que mandou meu carro. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista que apresento esse podcast aqui, que é o podcast da editora Chave Mestra, o Chave Mestra Podcast. Por aqui eu sempre trago escritores, escritoras que têm conteúdo aqui com a gente, que faz parte da editora Chave Mestra. E hoje não é diferente, estou trazendo aqui uma pessoa muito especial. E já vou apresentá-la, porque eu quero deixar bastante tempo para ela. Já combinei aqui nos bastidores que a gente vai falar bastante. Então, já quero apresentar aqui ó, o capítulo desse livro. Chama-se Desistir Nunca Foi, Nem Será Uma Opção. E o livro é Supere Seus Limites, Mulheres que Transformaram Suas Vidas. E a escritora que está aqui comigo é ela, Gisele Matulovic. Tudo bom, Gisele? Tudo bem, Débora? É um prazer. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz poder falar um pouquinho, né, desse projeto e está sendo muito especial. Ótimo, eu que agradeço pela tua participação. Eu sei que a agenda sempre é corrida, né? Sim. Principalmente porque você veio de fora, né? Depois fala aí para o pessoal que está assistindo a gente de onde que você veio aí, quanto tempo aí. Não é tão longe, né? Dá 1h30. 1h30. É Piracicaba, para quem conhece a cidade do peixe, da Rua do Porto. É uma cidade bem gostosa. Legal. Então ela veio aqui, ó, pro Alphaville aqui em São Paulo para conversar com a gente aqui no nosso estúdio, no Chavecast. Pra gente bater esse papo gostoso, pra falar sobre o livro, sim, a gente vai dar uns spoilers aqui, bem pouquinho, tá? E depois você também pode adquirir o livro depois, a gente vai colocar aqui no vídeo, aqui no YouTube, você vai conferir o contato também, o Instagram dela, pra você adquirir o seu livro. Então, vou deixar tudo aqui certinho, para você ter essa disponibilidade de poder adquirir o livro, mas a gente vai trazer um pouquinho aí o breve histórico aqui do livro, de tudo que, como é que foi para produzir esse livro que tá lindo, e ela e mais as outras autoras aqui de peso aqui. Mas ela também vai falar sobre a vida dela, não pessoal, mas a carreira. Ela falou que ela faz muitas palestras, mentorias também, né, Gisele? Sim, sim. E eu queria que você começasse por aí, antes da gente entrar no livro, falando um pouquinho do teu trabalho. Hoje a Gisele, ela faz o quê e para quem? Eu, de formação, eu sou pedagoga. Lecionei um tempo. Mas eu descobri, como dizem, né, que a gente sempre tem que ir em busca do propósito. Hoje eu trabalho no ramo imobiliário. Eu tenho um trabalho, nós temos 3 empresas, né? Eu sou empresária. Mas eu gosto mais de me chamar de corretora de imóveis, porque eu acho que é um orgulho. É uma profissão que eu faço com muito amor. E nós temos um grupo, para quem quiser seguir, inclusive, é Up Imobiliária. Na verdade, no Instagram é Imobiliária Up. Juntos, um correspondente bancário, que é a Betel, e a construtora, que leva o sobrenome, que é Matulovic.
E atuamos em Piracicaba, região. Estamos abrindo mercado agora na região sul, né, do Brasil. E, assim, é um orgulho. A gente tira muitas pessoas do aluguel. Ótimo. E acho que isso é o nosso maior propósito. É ajudar as pessoas a conquistar a casa própria. E a gente sempre procura ajudar de todas as formas. Então, é muito abençoado, eu acho, o meu trabalho. Então, eu já vou até aprofundar nesse tema aí, porque quando a gente fala de casa própria, a gente fala muito de sonho, né? Ainda Sim, tem muitas pessoas que têm esse sonho e não conseguem fazer isso sozinhas, sim. que procuram vocês. Inclusive, eu gravei, inclusive, essa semana falando sobre isso, a questão do medo, né? A maioria das pessoas, às vezes, elas não acreditam que elas são capazes de conquistar uma coisa tão grande. É o sonho de qualquer pessoa, né? Que vira adulto e talvez queira ter uma família, ou até hoje em dia, a maioria, às vezes, morando sozinho, de ter a casa própria. O apartamento. Então, a gente fala que quando a gente tem isso como objetivo e vai atrás, o restante deixa com a gente que a gente faz. A gente dá um jeito. Resolve, parcela a entrada, facilita. Então, assim, não tem por que não conseguir o imóvel próprio. E é bom que a gente deixe claro, né? Porque fazendo isso sozinho é muito mais difícil. Por mais que a gente saiba que hoje tem tanta plataforma, hoje tem tanta facilidade, mas ainda assim você não vai comprar, que nem a gente fala, uma bicicleta, né? Você vai comprar uma Exato, casa. Então, exato. às vezes as pessoas não conseguem fazer isso sozinha. Vou lá num site, vou lá fazer, né, vou visualizar as casas, vou entrar e vou ver, eu vou visitar essa aqui. Porque você já tem todo o histórico, vocês já sabem toda a papelada também Sim. necessária. É tudo né, E, um trabalho. exatamente. E assim, comprar, você falou exatamente o que eu falo para meus clientes. Não é uma camiseta, né? Não é um jeans. Tem toda uma história por trás, né? O sonho de você, como você visualiza a sua casa, como você quer decorar. E aí você coloca isso na mão de uma pessoa que não tem know-how, né? Ela vai acabar com o seu sonho. Assim como eu recebo pessoas lá que deram tudo que tinham, né? Juntado a vida toda, e a pessoa ou sumiu com o dinheiro, ou entrou numa negociação que não deu, não finalizou, e aí a pessoa se frustra, né? E aí como que consegue conquistar o sonho de novo, ir atrás de novo? Então é isso, é procurar um bom profissional. E eu, graças a Deus, eu tenho orgulho de falar que fazem 6 anos que eu não pego lead da imobiliária, é só indicação de clientes. Então eu recebo muita indicação. Isso é Justamente ótimo. pelo trabalho de me colocar no lugar do cliente, né? Eu faço para os outros o que eu gostaria que fizessem para mim. E eu acho que isso é muito importante. A gente tem que se envolver na história da pessoa e procurar fazer com que o sonho dela realmente se realize. Se não é, às vezes, uma casa maravilhosa, enorme, que seja pequena e depois ela vai ampliando. Ela vai conquistando conforme também, né, não só suas necessidades, mas o seu financeiro também, que vai Isso, mudando, né, com o tempo, com exato. o seu planejamento e A tudo gente já isso, tem né? a pessoa que às vezes não tenho nada. Então tem muita gente que fala, Gisele, eu não tenho nada, eu vim aqui para saber o que eu preciso. E E ali sai de você lá com uma monta. casa. A gente monta ali, às vezes é muito mais rápido do que a pessoa imagina. Porque sabendo a condição, a gente consegue já direcionar. Olha, você pode ter essa opção, você pode ter essa, e ela escolhe. E aí é só ir atrás, né? Colocar isso como objetivo. Eu falo, quando a gente quer um celular novo, a gente deixa tudo e foca no celular novo. O imóvel é a mesma coisa, porque como é muito além, as pessoas às vezes acham que é impossível, mas não é. E lá na UP a gente faz que se torne realidade mesmo. E é bom quando você fala sobre isso, porque muitas pessoas. Eu falo comigo, foi um exemplo, né? E eu tô olhando aqui, gente, porque eu já tô olhando aqui no perfil dela, que eu vou fazer todas as perguntas, não deixar passar nada. Mas comigo aconteceu também isso. Foi um momento que a gente não estava nem procurando, né? E é isso que é importante. Por mais que você não esteja procurando, você não precisa, eu vou ficar com medo, né? E não vou atrás porque eu não tenho dinheiro, ou não é para agora, não é o planejamento, mas de repente esse é o principal passo, é onde Deus vai te abençoar. Exato. Porque é naquele momento que era para você ir lá, conhecer a equipe da Gisele, conhecer, né, quem você tiver que conhecer aí para fazer a compra. Mas não só a compra, vocês fazem só compra ou é alocação também? Locação não. A gente fala Só que a a gente só compra. tira do aluguel e a gente faz Ótimo, financiamento. Então, por isso que ajuda muito, né? ótimo. A condição da pessoa, ela pode financiar. Nós somos correspondentes da Caixa Econômica. E a Caixa tem muitas vantagens, né?
Do que você está pagando um aluguel por anos, anos e anos e você pode estar comprando, né? Exato. E isso facilita muito, porque a gente consegue direcionar, né, qual o imóvel que vai atender. Às vezes a pessoa não gosta de um apartamento, ela quer uma casa. Então, ela começa com uma casa menor, depois ela amplia. Então, tudo isso a gente vai analisando de acordo com o perfil de cada cliente. Legal. E é legal que você comentou, porque a gente se envolve tanto nas histórias e a gente faz, assim, cria momentos emocionantes. Então, a gente tem várias histórias, para quem segue aí na imobiliária, lindas, sabe? Na hora da entrega do imóvel. Então, tem todo um contexto, Legal. assim, que é bem legal. É porque vocês se aproximam da pessoa, né? E vocês vivem a vida daquele casal ou Isso. daquela família, enfim. Daquela pessoa que tem aquele sonho e é realmente isso. Por isso a diferença e por isso que eu acredito que você fala que se orgulha de dizer que é corretora. Sim. Porque realmente você vive aquilo que o corretor tem que fazer. E que, Sim. infelizmente, a gente não vê isso aí fora. E por isso que as pessoas, às vezes, estão traumatizadas, estão desesperançosas. Porque ela quer um sonho e tratam como se fosse mais um cliente. Então, você vive, né? Isso, O sonho exato. delas. Por isso que eu falo que um profissional que realmente seja um profissional, né? O corretor de imóveis ficou um pouco, vamos colocar assim, queimado, porque acabava colocando o dinheiro à frente e aí todo mundo virava número. E é isso o nosso diferencial lá. A gente fala que nossa imobiliária chama Casa de Bênçãos, porque o nosso propósito sempre foi, desde que a gente abriu, a gente sabe a dificuldade que foi, né? Cada um conquistar o seu imóvel. Então, todo mundo que está ali, da equipe, a gente faz com que eles tenham o próprio imóvel para eles passarem por isso e ter essa realização, sabe? Saber como o cliente se sente. Então, a maioria dos nossos corretores ou tá para ter a casa própria ou já conquistou através da nossa imobiliária, porque para você atender o cliente, você tem que estar no lugar dele. Então, nada como realizar um sonho e saber como é, né? Então, isso é bem legal. E você até fala aqui, né, no teu perfil, lá no Gisele Matulovic. Depois vocês vão ver tudo aí. Ela fala, né, caminhos novos dão medo, mas é neles que a maioria das melhores coisas acontecem. E ainda tem muito receio as pessoas, né, de darem o passo de, não, eu vou atrás, nem que seja, eu só vou atrás, eu só vou conhecer a Gisele, Sim. eu só vou ver algum bairro, eu só vou conhecer. As pessoas têm medo ainda desse sonho da casa? Muito. Por que você acha disso? Além do corretor, que às vezes não é o mesmo, que deveria ser profissional, você acredita que elas pensam que ainda tem a dificuldade financeira? Sim. Tem a questão do parcelamento, de um financiamento? Qual que é a dificuldade que você vê hoje? Eu consigo ver vários motivos. Às vezes, até uma questão de crença limitante que a pessoa tem com ela mesma, que ela acha que ela nunca vai conquistar nada, que com ela nada dá certo. E aí você consegue sentir isso no cliente, porque ele já te passa isso. Ele vai de uma forma praticamente negativa. E eu sou muito positiva. Eu penso que se você pensar que vai dar errado, vai dar errado. Tem uma cliente, inclusive, que foi uma vez lá, ela falou assim, ela era uma cliente, na época eu estava gerenciando a imobiliária, e ela falou, Gisele, eu passo todo dia em frente àquele terreno e eu olho para ele e falo, ele não vai ser meu. Aí eu falei, tá aí. Por isso está dando problema no seu processo. Porque você está... O que você está declarando? Porque a nossa boca tem muito poder, né? Sim. Eu falei, a partir de hoje, todos os dias que você passar lá, você vai falar, esse terreno é meu. Não sei se você tem fé. Eu falei, em nome de Jesus, esse terreno é meu. Sim. Então, eu fiz ela... E ela ficou... Eu falei, você tem que ter fé. Porque se você não acreditar, quem vai crer? Quem vai acreditar em você? Então, assim, ela era uma pessoa mesmo. Você sentia que ela sempre puxava para o negativo. E aí a gente tem que trazer o cliente também, né? Porque não acaba não dando certo. As coisas, eu falo que eu sou de energia, né? Então, se acorda mal um dia, dá um chute na cadeira, o dia tende a piorar. Agora, se você muda aquela energia, as coisas já melhoram, o dia flui. E é isso que eu prego com os meus clientes também. E é bom que você tem isso, você vai visualizando, não só visualizando, mas você vai sentindo também isso no cliente, que às vezes é um problema dela mesmo, de não acreditar que ela pode. Às vezes o dinheiro é até uma desculpa que a pessoa nem percebe, na verdade, é inconsciente dela. Eu não tenho dinheiro, imagina um imóvel. Às vezes a FGTS que ela tem já resolve o problema. Vai um apartamento, às vezes não tem que pagar nada de documentação. Então, assim, é só conversar com quem entende do assunto, porque você vai ser direcionado para o que vai realmente te ajudar. E não ficar, né, só arrumando desculpa sem ir atrás de realmente resolver, né? De dar o primeiro passo. Eu
falo que quando você dá o primeiro passo, o resto, as coisas vão As coisas acontecendo. vão acontecendo. E agora eu quero perguntar do livro. Vamos entrar para esse livro aí, porque você... a gente estava conversando nos bastidores, mas eu queria que você explicasse um pouquinho aqui como que foi para você o convite primeiro. Você tinha essa ideia de escrever um livro? Quando você foi convidada, você ficou surpresa, falou, não, era isso mesmo que eu queria. Eu já tô meio que sentindo, né? Com essa energia toda, com esse positivismo, com essa fé. Mas, de repente, você não pensava, né? Como é que era para você escrever um livro? É assim, desde muito novinha, com a idade das minhas filhas, eu sempre gostei de escrever. Eu sempre ficava com a nota máxima em redação, gostava muito. E eu escrevia poesia, eu tenho caderno de poesia. Então, assim, era uma coisa que eu já queria. Eu achava muito maravilhoso ser um escritor. Mas é uma coisa de criança, fui crescendo, as coisas foram acontecendo e fugiu dessa parte, né? Eu fui ser professora e o que acontece? Quando entraram em contato comigo, eu fiquei, assim, lisonjeada. Eu falei, gente, como assim? E aí, eu já tenho vários escritos, né? Meus, que... E, inclusive, um deles deu tudo a ver com o conteúdo do convite. E a participação do livro veio, assim, no momento que eu estou renascendo das cinzas, né? Por conta de tudo que aconteceu na minha vida e uma transformação muito impactante. E então, assim, eu falo que tudo é por Deus. Tudo tem né, o momento certo. Talvez se fosse o ano passado eu não tivesse aceitado, porque eu ainda estava muito machucada. E agora me ajudou, inclusive, né, a transformar outras pessoas, assim como eu fui transformar. Que é o que acontece, que é o que fala exatamente o livro, né? De superar mesmo, né? Isso. Conta um pouquinho, que eu sei que é um momento difícil, mas eu sei que também é bom pontuar para as pessoas que às vezes passam por outras questões, Sim. né? Mas fica difícil acessar aquele momento ali de superação. Aquela aba ali, aquilo que você tem que acessar, que é superar, para Sim. você sair dali, né? Sim. Como que foi para você? Conta um pouquinho também em que você se inspirou, quando você escreveu. Contar um pouquinho aí, um resumo. Uhum. E como que foi essa superação para você, que eu vi que também não foi fácil, um momento de caos, um Sim. momento de... Que eu acho que é primeiro aceitar e depois, para depois Sim. superar, né? Na verdade, você tem uma fase que você acha que você não vai sair nunca, né? Eu me inspirei nos meus filhos, que eu falo que tudo que eu faço por eles, não vou chorar, né? Mas tudo que eu faço e assim, a pessoa que eu me transformei foi por eles. Porque a minha vontade era ficar na cama deitada e esperar a vontade de Deus, porque você perde as forças, né? Eu acho que, no meu caso, cada um tem a sua superação. No meu caso, quando você fala de luto, para quem nunca passou, é inimaginável. Perdeu realmente um grande amor, né? Uma pessoa que você ama muito. E não é uma superação só minha. É uma superação dos meus filhos. Meu filho menor tinha 3 anos. Elas tinham 12, as gêmeas. Então, assim, eu tive que... Eu vivi várias pessoas ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que eu queria estar morrendo, eu tinha que estar sendo firme. Aí eu lembro que uma época eu não chorava perto deles. Aí a psicóloga falou, não, você tem que demonstrar o que você está por trás. Porque eles vão achar que você é uma rocha. Aí eu começava a chorar muito. Então, você tem que ficar procurando um equilíbrio. Porque não é só a sua vida, né? Tem outras vidas que dependem da sua. Então, foi por eles. E aí você tá ali no seu momento de luto ainda, mas sabendo que eles também estão. Sim. Não é fácil. E por mais que a gente se uniu muito, né? A gente sempre foi muito unido, a nossa família. Mas depois disso, porque eu sempre fui a chata, a mãe brava, que as regras. E o meu marido era a pessoa, o amor, né? Muito amável, de abraçar, beijar, falar que ama. E eu não, eu tenho as formas de você amar, né? Que é o livro que eu gosto muito. E a minha forma não era igual a dele. E aí depois eu tentei ser igual a ele, só que cada um tem um jeito, né? Então eu falo que tudo é pensando no bem para eles. Insisto com psicólogo, me detestam, não gostam de ir, mas eu acho que é necessário, né? E é isso.
E aí, como que foi pra você, depois que superou? Porque daí, quando veio o livro, foi o que você falou, né? Se Tava fosse nesse talvez momento. do ano passado, você tava num outro momento Sim. difícil. E aí, quando veio o convite do livro, você pensou... Esse foi o primeiro tema que você pensou, não, eu tenho que falar sobre isso? Ou Na vieram outras coisas? verdade, Porque a gente também tem a tendência de, não, eu não vou falar sobre isso, já acabou, eu vou falar sobre outra não. coisa. Ou não, você tinha isso em Na mente. verdade, eu tenho já quase pronto um livro inteiro, completo, porque eu sempre acreditei, antes de ter essa mudança, porque minha vida, eu brinco que era um comercial de margarina. Assim, é uma família feliz, os filhos, né? Então, tinha tudo. Passei por um momento muito difícil da minha vida, talvez isso fortaleceu muito a minha família e a empresa. Mas, quando vocês entraram em contato, né? A Chave Mestra entrou em contato, eu já estava buscando dividir o que eu passei com outras pessoas. Então, eu participo de um grupo de mulheres muito legal, que uma dá apoio à outra, são empresárias e são muitas mulheres. Então, assim, você vai compartilhando a sua história e aí elas vão olhando e às vezes algumas até falam, Gisele, é tão pequeno o meu problema perto do seu. Outras também passam pelas mesmas situações e aí encontram conforto, porque eu entendo exatamente, né, o que elas estão passando e elas me entendem. Então, assim, eu acho que quando veio o convite, uma que já era, como eu comentei nos bastidores, eu tenho um mural que eu faço. Normalmente eu altero ele conforme vai, às vezes no ano, às vezes quando demora mais um pouquinho de um ano, eu vou mudando. E lá tem uma foto autografando um livro. Então já era uma meta minha, um objetivo meu. E quando ela ligou, nem eu pensei duas vezes. Falei, mas pode confirmar, eu quero sim, é um sonho meu. E na hora, eu sou muito de que quem crê demora, né? Às vezes não é rápido, mas acontece. Eu consegui todos os carros que eu sempre sonhei, mentalizando, passando por eles. Falei, meu carro, meu carro, meu carro. Do nada. Depois eu conto essa história, gente, aquela é longa. É a lei Pode da contar atração, que a né? gente quer saber tudo. Como que consegue nosso carro? Já vai pro corte essa daí, hein, editor? Se eu contar, eu lembro que eu estava devendo o meu carro. Eu tinha um Uno na época e devia o Uno, devia aluguel. A empresa do meu marido faliu, passando uma situação muito terrível, de depender de cesta básica para comer. As gêmeas, elas tinham 2 aninhos, mais ou menos. Então, era muito difícil. E aí, eu assisti O Segredo. Já assistiu aquele... Não. É um documentário que tem no YouTube. E aí, eu tentei assistir umas 3 vezes e eu dormia. Aí, uma pessoa falou, Gisele, quando você dorme é porque é algo que vai mudar a sua vida. Então, assista. Quem me indicou. Aí, eu assisti. Eu chorei tanto, porque na época eu estava passando muita necessidade mesmo. A gente era ajudado com cesta básica e meus pais me ajudavam muito. E aí, eu virei a chave. Eu era uma pessoa muito... Eu falava que eu era pé no chão, mas eu era negativa. Eu era aquela pessoa que sempre tem o pé atrás, sabe? Sempre... Depois daquele dia, eu falo que minha vida mudou. Então, eu comecei a sair e eu fazia da vaga. Olha, eu vou conseguir vaga no shopping, tipo... Aí dava certo. Falei, então, se deu certo isso, vai dar certo outras coisas. Juro por Deus, isso é... E aí tinha um carro, uma X35. Aí eu passava em frente à escolinha que elas iam, e todo dia eu via esse carro. Eu falava, ó, o meu carro. Falava pro meu marido. E ele depois me contou, né? Ele falou, Gi, eu tinha tanta dó de você. Porque a gente estava devendo o seu carro, devendo aluguel, e você falava todo dia da X35. Anos se passaram, acho que 3 anos depois. Tô procurando um carro para comprar. Minha vida já deu uma mudança total. E me vejo um carro, fui lá, falei, olha, eu achei o carro que eu quero, porque ele queria que eu comprasse outro. É esse carro, não sei que carro que é. Chegou lá, ele viu o carro, aí ele falou assim, você não vai acreditar que carro é esse. Porque eu me apaixonei pelo carro, tinha teto, que abria o teto. Aí ele falou, é a X35, lembra da creche que você passava todo dia? Eu falei, então é esse, é Deus que mandou meu carro. Só que ele era 30 mil a mais do que eu tinha. Só, viu, gente? Só 30 mil. Aí ele foi lá, fez as contas, né? Porque na época eu já era corretora. De tudo, porque a gente constrói, né? Sim. Então ele pegou tudo que eu tinha e deu 30 mil. Ele falou, então pode pegar que eu te adianto, depois a gente vai descontando. E aí tive meu primeiro carro. E depois eu fiz a mesma coisa. Eu sonhava em ter um Compass, sabe, o Jeep? Mas era não nos luz, gente, porque não é porque a gente é corretor de imóveis que a gente também tá, né, tão assim. Né? Mas eu, todo dia, eu andava com cliente, às vezes, que tinha, eu entrava no carro, respirava o carro. Ai, meu carro, ai, como ele é cheiroso. Olha. E deu certo. Ganhei de presente isso dele. Que a gente tá rindo aqui, mas é muito sério, porque a gente tá falando aqui e não é de
estar semana seguinte já com aquilo. Mas é porque crer. você tá mentalizando, você tá Sim. crendo, você Eu não sei vai explicar, fazer. eu já estudei Sim. sobre lei da atração, porque depois disso tudo, aliás, quando eu tinha 12 anos, eu já fazia isso. Até a Anitta uma vez deu uma reportagem falando sobre isso. Eu deitava, eu falo para elas fazerem, e eu visualizava minha vida adulta, porque eu não gostava de morar na minha cidade. Eu sou de Bandeirantes, Paraná. Quem é de Bandeirantes sabe que a cidade é um ovo. O povo fala da vida de todo mundo. Eita. E eu queria sair, eu queria viver minha vida. E aí eu lembro que eu me imaginava mãe de gêmeos, descendo de salto alto. Meu pai, na época, era pedreiro, construía mansões, umas casonas lá na minha cidade. Eu ia lá e descia as escadas e ficava imaginando que era minha. De salto alto, notebook, assim. E gêmeas. Sempre quis ter gêmeas. E com meu marido lindo, gato, maravilhoso, com carrão, tudo. Quando eu assisti O Segredo, eu já tinha tido, né? As gêmeas, estava construindo uma casa com escada. Foi por isso que eu chorei horrores. Olha. Porque eu falei, se eu estou passando agora necessidade, mas eu já conquistei tudo que eu... Porque daí eu lembrei de toda a história que eu vivi com 12, 13 anos. E aí eu falei, bom, se eu conseguir, eu consigo de novo. Aí eu visualizei a vida que eu tinha antes de acontecer tudo as coisas que aconteceu comigo, né? E ela já pensou nas gêmeas, é porque ela tá com uma delas aqui, viu? É, tá aqui nos a outra bastidores. não deu tempo de... Foi uma correria. E que às vezes o pessoal tá falando assim, então ela pensou, não teve. Não, ela teve sim. Teve, ainda vem uma raspinha, que é um menino, né? Porque eu falo que abençoado é você saber o que é ter uma menina e um menino. E eu não esperava a raspinha do Tasha. Ele é terrível, gente. É a cara do meu marido. É uma benção na minha vida. Eu falo que eu fui abençoada mesmo com as gêmeas. E eu pedi tanto, porque eu não conseguia engravidar. Eu fiquei 2 anos tentando. Tanto. Que eu falo que Deus falou, toma, já pegue logo 2, porque daí você não pede mais, né? Do jeito que você anda Dá um pedindo pouco de muito, descanso. você tá mentalizando muito, é melhor já mandar de uma vez. Sim, já não... Aí não pedi mais. Aí ele veio mesmo Né? para complementar, né? Complementar. Gisele, a gente tá falando, e eu gosto muito disso quando é um bate-papo descontraído, porque a gente fala muito de ser humano, é disso. A gente tá falando de, né, você como corretora, e é isso que você faz com certeza com seus clientes lá, porque é o pouco que eu tô sentindo aqui de você, toda essa energia pra cima, tudo isso. Então eu imagino que lá com o seu cliente também seja Sim. dessa forma. E eu gosto muito disso, dessa troca, porque eu acredito que as pessoas, elas sentem isso. Mesmo pela câmera, mesmo num podcast, elas sentem isso. E eu queria que você, nesse sentimento mesmo, nessa vibe aqui, nessa energia que a gente tá, de você falar como que foi para superar, qual que foi o pior desafio para você. Porque, para trazer um pouquinho para o livro, para você, quando você colocou, não, eu vou escrever sobre isso, mas no trecho que você tinha que colocar da superação, o que você trouxe que pode impactar a vida de outras pessoas? O capítulo foi difícil, né? Juntar tudo, né? Em poucas páginas. Em poucas páginas. Por isso que eu falo que tem muitas coisas ainda. E às vezes a gente, no livro, no capítulo, meio que vai direto ao ponto, porque a ideia é o quê? É você comentar o que você superou e como, para poder incentivar outras pessoas, outras mulheres. E eu me lembro que uma das coisas que me fez ligar a minha chave, que foi aí que eu comecei a superar. Na verdade, superar não superei ainda, né? A gente... Sim, é todo dia, né? Ontem, por exemplo, fez exatamente 3 anos que tudo aconteceu. E foi um impacto muito grande, porque foi de repente. Uma coisa é você ter alguém ali que você já está esperando. Então, meu marido tinha 42 anos. E quando eu estava muito mal, eu fui... a minha cabeleireira me deu um dia, Gi, vem aqui que eu vou cuidar de você. Eu estava mal. Aí eu fui. Aí ela comentou, que eu até cito ela no livro. Ela virou para mim e falou assim, olha, eu tive uma situação parecida, só que eu era filha. E minha mãe não teve. Não soube lidar com a situação. E a gente perdeu tudo o que ela tinha conquistado junto com meu pai. E aí eu me vi numa situação muito difícil, porque ela não soube. Então, tudo depende de você. Você tem que pensar que a vida dos seus filhos depende de você. Então, ela me fez ver o lado deles. Porque, por mais que eu senti a dor deles, cada um tem a sua dor. Eu não sei o que é não ter um pai. Eu imagino que deve ser até pior que a minha. Porque eles já nasceram com ele, entendeu? Eu não nasci com ele, né? Eu amava, mas é diferente. E ali, no mesmo dia, na mesma semana, o meu bebezinho, na época tinha 3 anos, ele me viu numa crise, no auge,
E aí ele pôs a mãozinha no meu rosto e falou assim pra mim, mamãe, mamãe, calma, eu vou cuidar de você. Eu cuido. Ele cuida até hoje, tá? Ele me cobra de madrugada. E ali eu olhei e falei, gente, uma criança de 3 anos. Hoje eu falo isso sem chorar, mas eu chorava horror só de Sim. falar disso, né? E aí juntou com o que ela falou, eu falei, não posso fazer isso com a minha vida. Não posso me entregar. E ele não gostaria que... A gente conversava muito sobre morte. Elas são testemunhas, elas lembram das histórias. E aí eu falei, não. Eu falei, não era isso que ele gostaria de ver de mim. Porque ele é uma pessoa nível hard, assim. Eu falo que é um espírito de um ser humano que já estava aqui evoluído, assim. É sobrenatural. Eu brincava até, eu falei, não sei por que você me escolheu. Porque eu falava, gente, ele era muito sábio, ele que puxava todo mundo, ele queria ver todo mundo bem e nunca desanimou mesmo na época da nossa dificuldade. E eu falei, não, se ele me escolheu para ser esposa e enfrentar tudo isso, é porque eu tenho que... E ali eu virei minha chave. Ali eu comecei a estudar, eu fui atrás de coisas que me mantinham ocupada. Eu acho que isso também, a gente se entrega muito porque a gente fica ali remoendo, muitas vezes se vitimizando. Ai, porque eu... Então, assim, eu percebi que eu tinha que sair dessa bolha. Foi aí que eu fui atrás. Eu entrei no Mastermind, porque eu tive que assumir as empresas, né? Que antes era ele, eu simplesmente trabalhava nas vendas. Então, eu fui atrás de crescimento, de crescer como pessoa e transformar, né? Me transformar. Eu sou uma outra pessoa. Assim, é visível, né? Não só aparência, né? Que a gente vai tentando melhorar um pouquinho. Né? Mas de pessoa mesmo. É porque você começa a entender que o teu propósito ali e a tua responsabilidade, vamos dizer assim, não é só com você e Sim. com os filhos, mas você tinha a empresa. Sim. Então, quer dizer, é toda uma vida ali, tudo que girava ali também com você. Sim. E a equipe é muito unida. Então, a gente... lá, a maioria dos corretores nas imobiliárias, eles vêm e vão. Ali é muito difícil ir, né? É muito difícil. Então, a gente vem e fica, porque vira uma família mesmo. Então, assim, para eles também foi muito difícil. Eu lembro que, acho que no primeiro ano, eu ia de corpo. Eu lembro que, para pagar uma conta, eu ficava, tipo, 1 hora para pagar um boleto. Sabe quando você não reage? É muito louco. O cérebro da gente, ele entra num modo, assim, meio que no automático. Você fica ali... Cada um tem um tempo. Eu sei que eu conversei com várias pessoas que vivem o luto. Tem pessoas que estão há 5 anos nisso ainda, que não conseguiu sair. Então, por isso que eu olho para minha história e falo, desistir nunca foi uma opção e não pode ser para as pessoas. A gente fala com mulheres, mas é de modo geral. Eu acho que o livro vai trazer isso, cada um com a sua história, cada um com a sua superação, mas o mais importante é você se inspirar, porque o que eu tenho de melhor que você? Nada. Se uma conseguiu, a outra também, e 30 estão contando a sua história e conseguiram, por que eu que estou lendo, o leitor não vai conseguir? É isso. E querer, né? Porque a gente, não adianta a gente ficar ali, como eu disse, achando vitimismo, que só comigo que acontece. Não que a gente não tá aqui diminuindo a dor de ninguém, né, Gisele? Sim. Quem sou eu ainda? Você tá contando tua história aqui de dor. Eu nunca passei por essa sua dor. Passo pelas minhas, cada um de vocês passam pelas tuas, mas a gente não tá diminuindo a dor de ninguém. Mas tem um tempo em que tem o luto, em que tem, né, o dia a dia, e tem um momento que você, como você falou, não, eu virei a chave, preciso sair daqui, porque senão você vai cavando o buraco, Sim. né? E não é assim, por exemplo, assim, eu virei a chave. É igual eu brinco, né? As pessoas, elas me veem e elas veem a Gisele que eu quero que elas vejam, que é a Gisele forte. Só eu sei o que até hoje, entendeu? O que acontece. Porém, eu acho que quando eu olho em volta, não adianta ficar chorando, né? A gente tem que juntar as forças, juntar os caquinhos e superar. Superar, igual eu falei, nunca vai superar. Mas continuar. Porque, não sei se eu cheguei a comentar, eu escrevi muito um capítulo, inclusive, no livro que eu tenho sobre o luto. Na verdade, a gente sobrevive enquanto você não quer sair dessa situação. Jamais eu vou falar que eu gosto da dor, mas se a gente não reagir,
Nossa, a decisão é da pessoa. Não adianta ninguém falar, você tem que querer, né? E por mais que continue doendo, porque a dor é uma coisa que eu acho que vai ser eterna, né? São detalhes que você lembra da pessoa e aquilo volta assim fulminante. Então, só que perseverar, insistir. E uma coisa que eu falo muito é Deus. O único consolo que eu tinha é quando eu procurei Deus. Eu falo que 3 dias antes dele falecer, a gente foi numa missa de cura e libertação, e a gente nem é católico. Mas ele estava com muita dor. Ele já tinha tido, provavelmente, um pré-infarto na semana do acontecido. E aí foram no médico, falaram que era nervo ciático, nem fizeram exame de nada. E aí ele foi nessa missa, e aí lá ele teve uma revelação. E aí ele sentou e falou, nós vamos fazer uma reunião e a gente vai mudar coisas da nossa vida. E ali ele colocou tudo o que a gente ia mudar. Ele deixou, assim, coisas da empresa que eu fiz depois, que foi ele que falou nesse dia. Eu falo que é como se Deus estivesse me preparando. Então, assim, atitudes que ele falou, não, agora a gente vai colocar... porque ele fechava a imobiliária 10 da noite, às vezes. A gente atendia muito depois das 6. Atende, né? E aí ele ficava lá, até o último sair. Ele falou, não, a gente vai colocar o monitoramento, alarme, câmera. O corretor saiu, a gente trava tudo, cada um faz os seus horários. Ele falou, chega, e a gente vai viajar muito, porque quando a gente viaja em família, a gente se une mesmo, as crianças não ficam no celular. Então, assim, ele foi colocando coisas que a gente faria. E eu só segui o manual. E a questão de Deus também. Ele falou, eu senti muito ali. E na época, eu lembro que no dia, eu chorava muito nessa missa. Uhum. E ele falou assim, nossa, você está chorando tanto, eu queria tirar essa dor que você está sentindo. Eu falei, não, eu estou chorando de gratidão, porque minha vida é tão perfeita. Falei, eu não tenho o que reclamar. Olha o que a gente passou, olha o que a gente tem hoje. Isso na igreja. E isso numa quinta-feira, no domingo de manhã, a minha vida mudou. Né? Tipo, que eu estava ali só agradecendo, não tinha nem o que mais que pedir, porque para mim já estava tudo ótimo. E virou de pernas pro ar, né? Então eu falo que tudo tem um porquê. E Deus, ele acalma a minha alma. Eu falo que no meu capítulo eu falo muito. E até as pessoas que... Eu conheço pessoas que não acreditam em Deus, mas eu tenho certeza que numa parte da vida vai acreditar. Eu acredito nisso, assim, que todo mundo passa por vários momentos, mas quando você entende que tudo tem um porquê, as pessoas que entram, você na minha vida, eu na sua, tem um porquê. Alguma coisa vai deixar. Pode ser bom, pode ser ruim. Sim. A gente passou por um momento meio complicado, inclusive antes dele falecer, e até meu sogro justifica isso também, que levou ao falecimento dele. Então foram coisas marcantes, muito ruins, e eu falo que também tem um porquê. A gente é outra pessoa também, né? Quando você é traído, a gente teve um problema na empresa e sofreu um golpe e tal, e aí você fala assim, por quê? O que eu tenho que mudar? Então tudo acontece para que a gente evolua. É o que eu acho. Sim. E eu sou muito firme no que eu acho, e às vezes as pessoas não concordam, né? Mas eu acho que tem que ser, tem que acreditar em alguma coisa. E você até fala muito sobre essa questão do controle, né? De se posicionar, né? Porque a gente fala, às vezes, a palavra controle dá a impressão negativa, e não é. É o que você fala aqui, né? Ou você controla ou será controlado. Seu limite é o que a sua mente limitar. Se você entender que o poder está em você, nada poderá pará-lo. Aqui é claro que ela fala sobre diversos assuntos, não só a superação, né, com a questão familiar, mas também eu acredito que dentro do dia a dia dela ali, né, como corretora, em toda a vida dela, né, porque se você não controlar, vem alguém e te controla, né? Exato. Então, melhor que seja você, porque você já sabe o direcionamento que precisa ter, né? Eu falo que a gente vive, né, com outras pessoas, e todo mundo gosta de agradar os outros e gosta de ser agradado. Só que, com tudo isso que eu passei, as pessoas, elas julgam muito, né? E quando você entende que a opinião das pessoas, sabe, não... É só a opinião delas. Porque você tem a sua crença igual. Eu tenho o meu coração tão tranquilo com tudo na minha vida hoje. Então, assim, eu mudei muito. Não dou mais importância, sabe? Às vezes a pessoa falava de mim, eu falava...
Fale mal, fale bem, mas fale de mim, né? É. Quer dizer que alguma coisa na vida da pessoa eu tô afetando, né? Então, é isso. Eu acho Senão que... não tava falando, né? E essa frase, eu acho que tem tudo a ver com tudo que eu acredito. Porque Deus colocou a gente na Terra para um propósito. E se você se acha a pior das pessoas, se você não se enxerga merecedora de receber as bênçãos, você não vai receber. Então, a gente também tem que entender que se a gente é espelho de Deus, a gente também tem esse poder de controlar, né, os nossos pensamentos. Eu era uma pessoa muito negativa. Quem me ouve hoje fala, nossa, né, tá sempre... Eu procuro hoje. Hoje eu sei, quando eu começo a ter umas coisas ruins, uns pensamentos ruins, eu mesmo já falo, peraí, calma, não, vamos... Essa não sou eu de agora. eu já começo a me chamar, eu mesmo me chamar na chincha, tipo, não, peraí, calma, esse pensamento tá ruim. Liga uma música. Esses dias eu fui dar conselho pro meu filho de 3 anos, ele ria, né? Ele falou assim, mãe, eu fico muito nervoso na escola porque os meninos me irritam, quer bater em mim. Eu falei, filho, vai na frente do espelho e fala, você é top, você é show, você pode, você consegue. Mãe, no meu banheiro não tem espelho. Falei, então ouve uma música. Mãe, na minha escola não tem música. Eu falei, então fecha o olho e fala, Deus, me ajuda, quero ficar calmo. Ele, mãe, vão achar que eu sou louco. Eu falei, não tem problema. Se você fizer efeito, tá ótimo. E eu não sei se ele tá fazendo, né? Mas... mas é isso. Conselho de mãe doida. Mas eu acho que a gente tem que também... Hoje em dia as crianças estão muito... Com esses filmes aí de emoções, estão muito acirrados, né? E aí você tem que ter esse controle. Você tem que falar, não, eu que controlo, não vou deixar as situações me controlarem. Né? E imagino que a Gisele não tinha ideia que estaria passando por isso hoje, há, sei lá, 3 anos. Né? Tendo que estar ali olhando, de olho no filho, de olho nas meninas, de olho para não Tudo. só educar, mas para entender que hoje é ela e Deus. Sozinha. Meu marido era muito... Gente, vocês não têm noção. Ele... Tanto que, por exemplo, assim, ó, quando vocês crescerem, pode ir na balada, que eu que vou buscar. Eu faço questão, vocês não vão pegar Uber, eu que vou buscar. Então, na escola, cedo, ele sempre levava. Tudo ele fazia. Né? Então, assim, do nada você se vê, além do financeiro, de você ter que... Tudo sou eu. Ele era provedor. Eu era... Tudo que eu ganhava era meu. Tudo que ele ganhava era meu também. E eu brinco que era, assim, na fase que a gente melhorou, graças a Deus, nessa situação, ele valorizava muito. Ele falou, Gisele, ninguém ia ficar do meu lado. No perrengue que a gente passou, pra você ter uma ideia do nível. Um cigarro solto, na época, custava, acho que 20 centavos, 30 centavos. E ele fumava. E eu falei, não, vou dar dinheiro para você comprar, porque só eu trabalhava, a empresa dele faliu, né? Aí eu falei, não, um maço de cigarro preço de um leite. Eu falei, eu não posso pedir comida para os outros e ficar comprando cigarro para você. Então, ele catava a bituca de cigarro do chão, rezava para achar aquelas bituquinhas com a parte branca, ele e os irmãos. E, gente, isso aí é real. Assim, parece, fala, não, eles ficavam procurando bituca, porque não tinha dinheiro para comprar cigarro. Então, eu vi um nível, para você não ter centavos para comprar um cigarro, imagina o resto. Sim. Então, assim, eu falo que disso, o que a gente construiu, então, ele era... ele fala, não, eu faço questão, quem cuida da minha família sou eu. Então, assim, e valorizava muito o perrengue que a gente passou, toda aquela situação. Eu falo perrengue, né, para lidar uma coisa trágica. Mas, e aí muda tudo, né? Você é sozinha para levar, para buscar. Eu tenho um apoio muito grande da família, né, dele, da minha, os meus irmãos, meus pais, os pais dele, os irmãos dele. Isso ajuda muito, né? E eu acredito que a gente está falando aqui, mas eu estou superando todos os dias. Não, eu acredito que foi uma superação daquele tempo. Aquela Gisele lá já superou. É superação do dia a dia, né? Porque com certeza para você hoje, você tem coisas que você faz ali que já tá no automático, que você já sabe. Eu tava vindo para cá e eu comentei com uma amiga minha, eu vi um vídeo que aí eu tocou muito a minha alma, eu até me emocionei assistindo, que fala da cura. Quando você passa por uma situação e você se cura, para você se curar, você entra numa guerra. Então, você tem a pessoa que você era antes, tem a pessoa que você era na guerra, e aí você tem que se transformar numa outra pessoa, porque a pessoa da guerra, ela tá ali, ó,
sabe, com o armamento todo. E ela é uma pessoa que passou por várias coisas, então ela está sempre preparada. E aí, quando passa um pouco essa turbulência, ela não pode ser nem a primeira e nem a segunda. Ela tem que ser uma outra pessoa. Então, eu achei tão bonito, porque você se transforma em uma outra pessoa que não tem aquele peso e também já tem uma história, né? Já tem uma bagagem. E você fala pra gente está quase encerrando o nosso A gente podcast. fala pouco, né, gente? Que bom que a gente fala pouco, porque a gente falou bastante coisa aqui que eu acredito que não tem como não dizer que tem importância. Porque esse livro tem muitas histórias aqui de superação, mas eu falo, a história é individual. Não tem como. Então, quando vem pra gente para perguntar da nossa história e tudo aquilo que a gente superou, e foi como ela estava falando aqui, eu não choro agora, mas você não viu que eu já chorei, né? Mas só o fato de você superar isso, porque é de você não ter parado lá naquele tempo e ficado, Sim. né? Que por mais que você supere todo dia, aquela Gisele lá de trás, ela já não tá mais. Né? Ela teve que falar, não, agora eu vou pegar as rédeas aqui, né? E é isso, eu procurei. Antes eu não lia livro. Antes não me ajoelhava para rezar. Nossa. Tipo, muita coisa mudou. E isso foi transformando devagar. É igual exercício físico, né? Você não vai lá e faz e já sai de lá. Não, foi aos poucos. Então, assim, no dia que aconteceu tudo, no dia lá, eu fiquei acho que 3 horas de joelho no hospital. Eu lembro que meu joelho estava até roxo, tipo, dolorido, porque eu me apeguei ali e orando muito. E depois desse dia, eu nunca mais deixei de orar de joelho. E eu falo que isso parece para alguns, mas é tão forte, é tão intenso, que só quem faz e tem começa a ter essa intimidade com Deus, consegue entender um pouquinho, né? Hoje, tudo que eu faço, eu pergunto a opinião de Deus, porque eu falo que se você for pela sua, não vai dar certo, não. Sim. Mas se você for pela dele, as coisas começam a acontecer de um jeito que você fala, meu Deus do céu, eu tô até com medo. E eu tô experimentando isso, assim, e tá... eu falo que enche meu coração de sentir o Espírito Santo, sabe, assim? Ótimo. Então, eu sou suspeita, porque eu sou... Sim. Eu falo que faz parte da minha superação. Se não fosse esse crer, não sei se eu estaria hoje aqui, né, falando com você. E é até o que você comenta aqui também, quem você decide ser. Que você fala até das pessoas que estão ao seu lado, né, nesse tempo. E o Espírito Santo, com certeza, é o que está a todo momento, né? Mas você fala também das pessoas, de ter família, de ter, né? O primeiro momento importante da vida é quando a gente nasce. O segundo é quem a gente decide ser. E o terceiro é quem a gente escolhe para estar com a gente nessa caminhada. Até me arrepia quando você fala. Eu agradeço por ter pessoas ao meu lado que me inspiram a querer ser alguém melhor, que me pegaram pelas mãos e me levantaram quando eu não sabia para onde ir. É isso. Esse é o livro que está impactando a própria escritora aqui, eu lendo. Então, você imagine você fazendo essa leitura, tendo toda essa base aqui. Isso é porque uma história, tá? A gente está aqui com a Gisele hoje para contar da história dela de superação, que são todos os dias. Imagine tudo que você não vai conferir. Mas agora eu vou jogar para você aí a minha pergunta. Você já falou, né, em que vai impactar, mas... O que você mais gostou na hora de escrever? Para você, qual foi a maior realização? Não estava no roteiro essa. Qual que é a sua maior realização hoje, que você vê? Pegando esse livro, né? Nas mãos aí. Quando eu escrevi, daí lia, aí eu mudava, porque eu não queria... eu queria que tocasse o coração de uma pessoa. Se eu tiver alguém... no meu Instagram, que vai lá e fala, Gisele, eu li o seu capítulo e fez a diferença para mim. Uma, eu já estou feliz. Se forem várias, né, que eu oro para que Deus toque no coração de muitas, porque eu acho que a gente tem que buscar isso. É isso, o meu propósito é tocar as pessoas, a alma das pessoas. Assim como eu senti você em algum momento emocionada, né? Eu acho que é isso, quando a gente se coloca no lugar do outro e traz pra gente um aprendizado, a gente não precisa passar por aquilo tudo para poder mudar a nossa vida. Eu já pego o que o outro passou e já tento subir o nível ali, só por me basear, porque poderia ter sido comigo, né?
Então, se eu mudar a vida de uma, já estou feliz. Se for 10, então, meu Deus do céu. E se for mais, Já meu vai Deus. cumprir o propósito, né? Exatamente. Já, o meu capítulo já vai ser, assim, já é, né? Uma bênção, mas vai ser, para mim, Essa realização mesmo, né? isso, exatamente. Ótimo. Gisele, eu quero te agradecer muito. Eu, por mim, já ficava muito aqui, muito tempo, tem muita história. E eu acredito que quando a gente confere histórias mesmo que impactam, é muito mais fácil a gente visualizar aquilo que às vezes a gente tem o nosso, a gente se vitimiza, a gente olha pra gente, como você falou, né? Que com certeza você encontrou outras pessoas que falavam, meu Deus, eu não acredito que você tá passando por isso e eu aqui reclamando da minha vida. Sim. Lembrando que cada um tem a sua dor, a sua história, o seu tempo, mas é bom que você acompanhe histórias como, né, a da Gisele, de outras mulheres aqui do livro, para você entender que não é só a sua vida que foi difícil, que você precisou superar, tem muita coisa. Só muda a história, mas a dor ela vem para todo mundo em algum momento, nossa vida não é só de alegria, mas a superação dos limites é o que tem que ser mais importante, porque senão você fica ali, né, naquele tempo e não sai mais. Querer superar, né? Exatamente. E eu quero te agradecer, muito obrigada, Gisele, por você ter vindo. E já tá aberto aqui as portas para você voltar quando quiser fazer o 2, porque ela já falou que tem vários, escritos lá, o que eu sei. Quando quiser escrever uma outra publicação também, quiser trazer aqui, as portas vão estar abertas. Já estou conversando obrigada, já aí viu? nos bastidores já. Ai, tá vendo? Eu tenho de vendas, que eu gosto, tem uma bagagem muito grande. E agora também o do luto eu quero fazer primeiro, que eu acho que tem pouco sobre isso. Quando eu passei por isso, eu busquei e não achei tanto conteúdo. Ótimo. É uma coisa que não é... Acho que todo mundo... É uma dor tão assim que nem todo mundo expõe. E eu acho que quando é uma coisa que transborda na gente, a gente é obrigado Ótimo. a passar para frente. Porque é força para outras pessoas. Exato. É isso. Ótimo. E é isso. Eu Obrigada, quero agradecer viu? mais uma vez. Fica aqui o convite novamente. Pode voltar, que está sempre aberta aqui as portas Obrigada, da eu fiquei Editora muito Chave feliz. Mestra. Fiquei Eu muito que feliz pela agradeço. oportunidade, Débora. E, assim, obrigada pelo privilégio de estar aqui com vocês, a Chave Mestra. Eu acho que é espetacular, né, o que vocês fazem, o trabalho de abrir e ainda mais procurar temas que tem tudo a ver com... Não tem quem não passe, né, por superações. Então, Exato. Obrigada pelo convite, obrigada pelo podcast, eu adorei. Eu que agradeço. E a gente vai se despedindo, Gisele, a gente olha para aquela câmera ali, central, e a gente vai se despedir. Eu quero agradecer você que esteve comigo até esse momento. Compartilha esse conteúdo, porque essa história não pode ficar só entre a gente, não. Então, compartilha, já se inscreve no nosso canal e já vai, mandando todos os episódios aí da Chave Mestra Podcast para todo mundo aí. Então, quero agradecer e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.